Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Amém? Glória a Deus. Amados, a pessoa comigo. O livro de Juízes, capítulo 14, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Abra lá a sua Bíblia. Livro dos Juízes. Glória a Jesus. Capítulo 14 de Juízes, versículo de número 14. O Senhor passa essa Bíblia para a tua sogra, essa roxinha que está aqui. Isso. Tem outra branquinha ali também. Tem outra branquinha ali. Glória a Jesus. Gênesis, capítulo 14 e versículo de número 14. O tema desta mensagem nessa noite é cuidado com as armadilhas. É o tema desta mensagem nessa noite. Cuidado com as armadilhas. Gênesis, capítulo Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14. E o versículo de número 14 diz a palavra do Senhor. Então lhe disse: do comedor saiu comida, doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Assente-se em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos passando por um momento e estamos percebendo que o inimigo das nossas almas, ele não está brincando de ser inimigo. A nossa Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E diz mais ainda: não deis lugar ao diabo. Certo dia, o Sansão, ele chamou seu pai, chamou a sua mãe e lhe apresentou uma certa jovem para seu pai e sua mãe. E seus pais, a princípio, não concordaram com esse relacionamento com Sansão. Aí ele encontra aqui nos Juízes, capítulo 14, versículo de número 4, que diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, por buscar uma ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O Sansão, ele encontra essa jovem, e o Sansão, certa vez, ele faz o enigma, como está lá no livro dos Juízes, capítulo 14, a partir do versículo de número 12, o Sansão, ele apresenta o enigma e promete para aqueles homens que descobrissem o enigma 30 funções e 30 mundas de vestes. Então, a pessoa que conseguisse descobrir esse enigma ganharia esses presentes. Então, essa mulher de Sansão, diz a Bíblia que ela conseguiu chorar para comover Sansão. Ela chora de Sansão: se tu me ama mesmo, Sansão, diz para mim esse enigma. Diga para mim, Sansão, o que significa isso? Do comedor ser comida e doçura ser o forte. Então, quem era Sansão, pastor? Sansão era brasileiro. Quem era Sansão, pastor? Sansão era um homem escolhido, separado por Deus, desde o tempo de sua mãe. Então, quando Deus chama Sansão,
A vida agora, ela conta a vida de Sansão. Aleluia. Sansão, ele era a transformação. E no número 1 do povo de céu, Sansão agora, pega a sua força, mas Sansão, ele clama ao Deus do céu. Aleluia. E tira o choro produzido Sansão, a coluna do tempo da rua, como Sansão é produzida lá no peito de Dagon. O cabelo de Sansão cresce, mas os homens conseguem curar o sol de Sansão. Sansão pela força, Sansão pela visão. O que já até vai dizer, primeiramente, sucar a força. Existe muita pessoa que essa maneira, não fica essa, pela como pessoa, falou pessoa, mas não vigiar, o chão quanto mais para ele, primeiramente, cada força, perdendo a força, ele vai ter a visão, perdendo a visão, começa a virar murmurador, criticador, trabalhador, reclamador, então perceba, se você não quer assim, trabalhador, reclamador, é porque já perdeu a força, já começa a dar desculpa, pastor, eu não fui na igreja, pastor, porque chegou visita, pastor, eu não fui na igreja, pastor, porque levanta a doente, se a pessoa necessita, não diga isso, você minha vida diz que Jesus é o médico do pensamento, a cabeça que Jesus vai curar. Toda a nossa orelha, toda a nossa perdeu a força, seu. Segundo, perdeu a visão. Não adianta, porque a nossa força e a nossa visão. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, e versículo 17, diz a Bíblia que quando começa a cercar Samaria, o chefe, ele sai pela manhã, e quando o chefe olha, ele percebe que Samaria está na cercada, porque assim pode que o profeta, ele diz, olha, esse tem grande exército que está cercando Samaria, chefe, já podia ter a sua visão. Olha, ele diz, o profeta diz, Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Quando perdemos a visão, não conseguimos chegar antes. Quando perdemos a visão, deixamos de ter visão e passamos a ter desastre. Quando perdemos a visão, já não temos a força, perdemos a força. Quando perdemos a visão, perdemos a força e não temos a fé. Aceitar Jesus de novo, confessar Jesus de novo e dizer, Jesus, renova a minha força. Quando o profeta grava, eu disse, Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Quando os olhos espirituais de Jacques aberto, Jacques agora, ele espera um grande exército que está em volta de Samaria. O exército de Deus é maior do que o exército inimigo. A promessa de Deus é maior do que os processos inimigo. O sonho de Deus é maior. Deus é maior. Tudo é maior. O nosso Deus é grande. Diz a Bíblia que o céu é seu trono e a terra são os caras do seu pé. Imagina o tamanho do seu Deus. Deus é maior. Deus é maior. No livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 14, afirmou o nome de Judá. Diz a Bíblia que Judá tinha 2 filhos, e esses filhos de Judá, certamente, os 2 morreram, porque não queriam suscitar filhos, nem sua esposa, por nome de Tamar. Quando os filhos de Judá, esses meninos morrem, o Judá chama a sua nora Tamar. Ele diz, Tamar, fica na casa do seu pai. E ela diz que quando o meu filho crescer, esse é o meu esposo, a Tamar, ela vai pegar o seu pai e vai fazer anuncios. Tamar, ela tira as suas peças de viver. Diz a Bíblia que Tamar se perde de prostituta. E Tamar se esfrega.
agrada meus olhos. Às vezes, a pessoa, na emoção, na empolgação, pensa que Deus está falando, sai da frente, meu Jesus. Fica caminhando o discípulo do mar. E Jesus vinha caminhando sobre as águas. Segunda história, as pessoas que morriam apareciam com vontade. Aí os discípulos começaram a gritar: é uma fantasma! E gritar: é um fantasma! Aí Jesus disse: sou eu, não tem mais. Aí Pedro disse: Senhor, certo mesmo, manda-me entrar. Aí estava ele mesmo. Aí Jesus disse: vem, Pedro, vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Tem muitas pessoas, e quando não fala, ele pensa que é Deus. E quando Deus fala, pensa que é o mal. Aleluia. Estou perdendo a visão. Estou perdendo a sensibilidade. Eu estou santo. A minha vida de livro de Apocalipse. Querido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não deixe de vir te enganar. Não há. Se te faz só Deus ali, conseguiu levar a pessoa. Seu sogro está a todo dele. O seu ser. A todo dele. O Deus, o céu e o cajado. Quantas pessoas que foram seladas no Espírito Santo da igreja? Quantas pessoas que falaram em línguas da igreja? Quantas pessoas que choravam na presença de Deus? Quantas pessoas que receberam o nome de Deus? Seu filho vai ser pastor, vai ter um cajado na mão. Perder o cajado, perder o lenço, perder o seio. Aleluia. Infelizmente, o inimigo tem tirado a missão de muitas pessoas. Falaram sobre meditação. Sansão perdeu a força. Sansão perdeu a visão. Sansão precisou ser parado por um sono. E quando Deus absoluta o tempo de dragão, para derrubar, para derrubar o tempo de dragão. Aleluia. Cuidado com os pais. Nós temos que vigiar. Cuidado com outras pessoas que pregam, das pessoas que evangelizaram, e perderam a visão. Aleluia. Vamos vigiar. Vamos tomar cuidado. Aleluia. O diabo não está brincando desse diabo. O papel dele é destruir a igreja do Senhor. Por que, pastor? Porque eu já pregou uma só vez. Uma só vez que ele pecou. Se achando melhor do que Deus. Melhor do que Deus. E para ele não ter perdão. Você erra uma. Você erra duas. Você erra três. Você erra quatro. Faça perdão para você. Porque a Bíblia diz que o justo, ainda que você perde uma, duas, três vezes, quatro vezes, você não fica frustrado. E aquele que se arrepende presta alcança a misericórdia. E daí, você que se arrepender dos seus pecados, Deus tem perdão para você. Deus pode orar. Deus pode fazer você novamente. Um pecador desculpado e decretar a bênção por ele. Para a honra de Deus. Aleluia. Aleluia. Cuidado com os pais. Cuidado com os pais na igreja. Certo dia, chegou um homem, veio ligar para a igreja, e falava bem, por isso eu vim hoje, pensando que eu não estou de terno, estou de calça jeans, não estou de terno, para vocês verem que terno não prega, roupa não prega. E esse homem chegou na igreja, pega a guitarra, com o seu carro, para ele frente à igreja. E o pastor disse: o pregador não veio.
centenas de anos. O homem Simão foi conduzido até o altar. Quando chega no altar, ele pega a Bíblia e prega a palavra. Ele mostra o ato da fé. Ele mostra o rodopiado da igreja. Após esse pecado, ele sacou uma camisa e mostrou que no seu peito havia aqui o homem não era pastor, era o Espírito Santo que conseguiu bater na igreja e passou, pegou e a pessoa respondeu a palavra. O cara passou o espaço da sua igreja. Aleluia. Cuidado. Cuidado. O diabo vem matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a igreja. Ele quer destruir a igreja. Mas nós deixamos. Certamente, Senhor, eu disse na Pedro, pois Pedro, e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Agora você vê, pastor, jejuar, orar e também vigiar. Deus pode renovar nossa esperança. Deus pode. Certo dia, o pastor foi pregar. E chegou na igreja. O pastor disse: olha, após essa mensagem, eu quero que nós chamemos uma jovem para cantar. E o pastor disse: tem uma jovem que já chegou pronta na igreja. Canta que é uma maravilha. Cantar e falar que é papagaio, fala e canta. E o pastor disse: chama alguns jovens para mim. Coloque essas jovens bem. E os jovens vão orar por ela. E após os jovens vão orar por ela, ela tem oportunidade. E quando os jovens estenderem as mãos, orando por ela caiu no processo. E o pastor disse: não, o Espírito que sai a você. Ela disse: sério, silêncio. Sério, silêncio. E disse: o que você está fazendo? E essa jovem conseguia sair quando os jovens da igreja. Mas os jovens que estavam na igreja, elas jovens que relacionavam com outras jovens. E a igreja estava vivendo o pecado, mas o tempo. Aparentemente a igreja estava bonita. Deus não tem espaço na igreja. Deus é uma igreja com qualidade. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. A igreja de Deus na terra deve crescer com qualidade. Aleluia. Quero que levante a mão e adore a Cordeiro. Adore a Cordeiro. Adore a Cordeiro. Adore a Cordeiro em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero dar um minuto para você adorar. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Adoro. 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 Adoro a Cordeiro. Vai adorando. Adoro. 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 Deus te escolheu. 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 Deus está preocupado
Aleluia. Há muita gente que estão protegendo o pecado dentro da igreja. Há muita gente que estão aproveitando, como diz o falecido pai, da corrupção do poder. Aceitando. Não tem um carrão, não é político, não camarada de dinheiro. Nós não podemos aceitar isso na igreja de Deus. Não podemos. Saul estava preocupado com o ocultismo. Tem muitas nações que estão se metendo por causa do ocultismo. Tem muitas nações que estão se metendo por causa do vento. Aleluia. Que Deus nos livre dessas coisas. O recadinho aqui, ó, para esperar a coisa do céu. Preste a palavra. Aleluia. Mas segure. Vamos para pegar eles. Que se levantou com a gente. Que se levantou com a gente. Deus Senhor, lá no meio do lugar. Deus Senhor, você, no lugar que ninguém valorizava. Deus Senhor, você começou a pegar a igreja, vigia, cuidado, não se renda, não se rebate. Deus te chamou para pegar a verdade. Aleluia. Cuidado com os pais. Vamos cuidar com os pais. Deus te chamou para ganhar a alma que acredita. Porque ele pegou em nome de Jesus. Aleluia. Sansão clamou ao Senhor. O Senhor renovou as forças de Sansão. Sansão foi conduzido por um menino. Sansão morreu. Aleluia. Mas suas forças foram renovadas. Você que estava caindo, Deus vai te levantar na terra. Aleluia. Valene. Sandra, cadê aquele Pepe? Eu nem vou para o Pepe para nós. Manda ele, vem louvar. Vem louvar em nome de Jesus. Vem louvar. Glória a Jesus. Aleluia. Deus quer te levantar na terra. Deus quer te levantar na terra. Aleluia. Vai adorando. Outra pastora que louva o Pepe, vai adorando. Aquele que se louvou agora mesmo. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Não se renda. Não se rebaixe. Nós te damos valores para pregar na igreja. A minha verdade tem graça a receber, tem graça a dar. Nós te damos valores. Aleluia. Nós te damos valores para pregar na igreja. Deus nos chamou para pregar a palavra da verdade. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vai adorando a poder, vai adorando a poder. Vai adorando, vai adorando. Aleluia. Vamos lá, ele. Vai, vamos achar
Glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Todos os pecadores do nosso Brasil. Senhor, ajuda a todos eles. Graças te damos, Senhor Pai. Abençoa, Senhor, todos os pregadores do Brasil. Abençoa, Senhor, todas as nossas congregações lá de São Paulo. Senhor, levanta uma geração, Senhor, de pregadores da sua palavra, que eu venho pregar, Senhor, a palavra, Senhor, genuíno, evangelho genuíno. Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus.